Palavras não são hit, palavras são iguais, sendo diferentes. Palavras não são frias, palavras não são boas. Olá, professores. Eu me chamo Beto Silva, trabalho na Cor da Letra e nesse segundo semestre, aí conjuntamente com a Secretaria Municipal de Educação, nós fomos convidados para implementar um projeto Adolescer. O projeto ele consiste em ações voltadas para o ciclo autoral e o ciclo interdisciplinar. O ciclo de alfabetização ele é participante do trabalho na medida que esses outros dois ciclos estão em funcionamento. Esse vídeo ele é proposto no segundo caderno, um caderno de apoio que nós elaboramos para subsidiar as ações e os trabalhos dos professores de sala de leitura. Esse segundo caderno, a proposta é subsidiar o professor dentro do curso de mediadores de leitura e do clube de leitura. Para isso, nós fizemos a filmagem em uma escola da Zona Leste de São Paulo e os adolescentes todos dessa escola, do Mascaro, MF Mascaro, eles foram chamados para participar da formação. O intuito dela foi de que a gente pudesse gravar e que essa gravação fosse disponibilizada para todos os professores. Nós entendemos que o trabalho em sala de aula requer uma série de práticas e estratégias que incentivam o trabalho com a leitura. Então esse caderno ele vem para contribuir nesse sentido, para que você, professor, possa aproveitá-lo da maneira que você achar mais conveniente e necessário. Nós organizamos situando todo o processo de formação desse mediador de leitura a partir de blocos. Então, cada escola pode escolher como é que a formação vai acontecer e o intuito desse material é que possa auxiliá-los na prática do trabalho. Desde o começo do mundo que o homem sonha com a paz. Ela está dentro dele mesmo. Ele tem a paz e não sabe. É só fechar os olhos e olhar pra dentro de si mesmo. Tanta gente se esqueceu que a verdade não mudou. Quando a paz foi ensinada, pouca gente escutou. Meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo. O amor é importante, bem dizer tudo de novo. O que vai fazer no dia de hoje? Pessoal, então para o dia, o que nós vamos fazer? Nós temos uma apresentação do projeto e dos participantes aqui, porque como vocês são de séries diferentes, então a ideia é que cada um possa conhecer um ao outro. Depois nós vamos fazer uma atividade sobre o que é mediação de leitura, vamos falar sobre espaço de leitura, qual é o papel do mediador nesse trabalho, o acervo de livros, vamos falar um pouco sobre o papel da literatura, vamos também falar sobre planejamento e registro, e aí no final a gente fecha com uma avaliação. Hoje também nós vamos fazer um estágio. Então, tanto hoje quanto na semana, vocês vão fazer um estágio que é fazer a leitura para as crianças. Então, em um determinado momento da formação, a gente vai se organizar para ir para a sala para fazer a leitura para as crianças. Tudo bem? Combinado? Sim. Perfeito. Sami, sami, guli, guli, guli. Aham, sami, sami. Aham, sami, sami. Aham, sami, sami. Guli, guli, guli. Aham, sami, sami. Aê, oh, aê.
Pessoal, então nós vamos começar com uma brincadeira e ela se chama Olá, como vai? Vocês conhecem? Não! Então vamos formar dupla. Vira um de frente pro outro. Tudo que eu fizer, vocês também vão fazer. Então a primeira parte da brincadeira nós vamos fazer Olá, como vai? Olá, como vai? Vocês, 2, 3 e... Olá, como vai? Olá, como vai? Aí nós vamos responder dizendo... E apoia, e apoia, tuque, tuque, apoia, tuque, tuque. É só os gestos. Pessoal, nós vamos começar então a formação com uma brincadeira. Vocês conhecem a brincadeira do direita, esquerda, tempestade? Não. Então é assim, eu vou tirar a minha cadeira e sempre vai sobrar uma pessoa que vai continuar a brincadeira. Quem tá aqui no meio tem que falar direita, aí todo mundo tem que pular para a cadeira da direita. Se falar esquerda, pula para direita, para a cadeira da esquerda. Cadeira esquerda. E se pula para cá, ó. Imagine. E quando falar tempestade, todo mundo tem que trocar de lugar. Só que não pode trocar do lugar pro lado. Tem que trocar pro outro lado onde você não está, ok? Como assim? Então, ó, vamos fazer prático, vamos fazer na prática. Porque aí todo mundo entende, ó. Direita. Aí levanta e troca pra direita. Direita, ó. Mais uma vez. Direita. Richard, você tem que pular. Ok? Vai, valendo. Direita. Esquerda. Tempestade. Então todo mundo entendeu. Direita, esquerda, tempestade, só que agora eu vou entrar no grupo e uma pessoa vai sobrar aqui pra falar. Quantas vezes achar? Direita, esquerda e falar tempestade. Vai ser quem sobra. Vai ser quem sobra. Começou. Direita. Cuidado só. Seu nome é Beto e sua geleia faz assim. Meu nome é Pedro e minha geleia faz assim. Seu nome é Pedro e sua geleia faz assim. Meu nome é Estefânia e minha geleia faz assim. Seu nome é Estefânia e sua geleia faz assim. Meu nome é Arthur e minha geleia faz assim. Seu nome é Arthur e sua geleia faz assim. Bom, gente, uma das nossas primeiras atividades é para a gente poder identificar e poder reconhecer um pouquinho do que é mediação de leitura de textos literários. Vocês aqui trabalham dentro da sala de leitura, vocês têm costume de pegar livro, fazer empréstimo, levar para casa, ler para as pessoas que vocês conhecem ou ler para vocês mesmos, ler para um amigo, ler para a mãe, ler para o irmão. Então eu vou distribuir para vocês um jogo de fotos, tá? Pode ser que mais de uma pessoa fique com mais de uma foto, para vocês olharem um pouquinho essa foto, olhem bem e depois a gente vai comentar um pouquinho o que essas fotos têm em comum e o que vocês percebem de diferente também dentro dessas fotos, tá bom? Então eu vou distribuir aqui. Arthur, você me ajuda e vai passando uma imagem para cada um e depois no final a gente vê quem é que está com mais de um. Isso, continua passando. Vocês podem trocar. Vocês podem trocar uma foto com outro também. Só para todo mundo ver todas as fotos. O João e o Júlio vão se juntar aqui para conversar sobre as fotos de vocês. Vamos lá, Paloma. Vira sua cadeira para cá. Isso. Ali já a Bia e o Robson vai juntar aqui. A Lê, a Bia, a Jamile vão juntar aqui. E a Diana. Aqui nessa imagem e também nas
próximas, essa e essa outra, a gente pode observar que a leitura não é só para uma faixa de idade, é para todas as idades. E na próxima foto, a gente também pode observar que a leitura ela pode ser feita em qualquer lugar. Como exemplo aqui, eles estão no que parece ser um bosque, e no de trás eles estão na biblioteca móvel. Muito bem. Obrigada, Júlia. Então nós vamos ter, vocês levantaram um monte de informação. Agora nós vamos fazer várias atividades para a gente saber de fato o que é mediação de leitura e o que a gente espera desse mediador de leitura, que é essa pessoa que faz as leituras para diversas pessoas em diversos lugares. Tudo bem? Mediação de leitura no projeto Adolescer, ele é uma prática, mas eu também posso pensar ele como um conceito. Geralmente, mediar é aproximar algo a alguma coisa. Então, dentro do trabalho de mediação de leitura, o que nós fazemos é aproximar uma pessoa, um ouvinte, um leitor, a um livro. E quem promove esse encontro tem uma pessoa específica para fazer isso, que é o mediador. Então, a mediação ela é pensada por dois objetivos muito fundamentais. Então, garantir o acesso. Garantir o acesso ao livro. Como é que a gente garante? Todos os mediadores levam para essa situação de mediação uma quantidade de livros que ele possa colocar no espaço para que as crianças tenham acesso a todos esses livros. E também a garantia da narrativa literária. Então, existe um mediador que vai ler para as crianças nessa situação. Os espaços, a situação pode ser muito variada, né? Eu posso ler colocando os livros todos no chão, eu posso ler nas mesas, eu posso ler de diversos formatos. Então, a mediação de leitura nesse sentido, ela é uma prática dentro do projeto Adolescer, porque ela é pensado aí, diferente de tantas outras práticas de leitura, ela é pensado como ação cultural, ou seja, dentro das escolas, geralmente a gente tem a leitura e a gente espera da leitura aprendizagens específicas. Então, quando eu leio um texto, quando eu escolho um livro, eu espero que as crianças possam todas chegar no mesmo lugar. Na situação de mediação essa que nós estamos aí promovendo, ela é pensada no ponto de vista cultural, porque a gente não tem aprendizagens específicas que a gente espera que as crianças alcancem. Se a educação tem esse movimento de provocar uma série de conteúdos e que todas as crianças cheguem no mesmo lugar, enquanto ação cultural a gente faz o inverso. A gente espera que as crianças possam chegar a lugares muito diferentes. A proposta é ler os textos de forma gratuita, ler de forma prazerosa, oferecer os livros, oferecer as leituras e esperar que as crianças possam descobrir aquilo que elas acham de fundamental. Então, dentro desse trabalho, o que a gente pode pensar é que a mediação vai de encontro com a formação do leitor enquanto prática social, para que ele possa entender que dentro do livro, até mais do que o conteúdo que o professor quer trabalhar, existem outros conteúdos que ele também elegeu e que ele gostaria de conversar e falar um pouco sobre ele. Então, a mediação é pensada nesse sentido, para que as crianças possam cada vez mais se aproximar dos livros e, diferente das ações que outras instituições podem promover, que elas entendam que cada um tem um jeito de aproveitar o texto, cada um tem um conteúdo importante que elege, que às vezes o texto que eu li hoje é diferente como eu leio amanhã. Então, o espaço de mediação é um espaço de gratuidade. O que a gente faz é, a partir de um ato generoso, oferecer o livro e oferecer a leitura. Palavras não são más, palavras não são quentes, palavras são iguais, sendo diferentes. Palavras não são frias, palavras não são boas, os números pros dias e os nomes pras pessoas. Palavras eu preciso com urgência, palavras que se usem em casos de emergência. Dizer o que se sente, cumprir uma sentença. Palavras que se diz e não se pensa.
Acompanhem aí no papel que eu entreguei. Gosto muito de contar histórias. Histórias moram dentro da gente, lá no fundo do coração. Elas ficam quietinhas num canto, parecem um pouco com areia no fundo do rio. Estão lá, bem tranquilas. E só deixam sua tranquilidade quando alguém as revolve. Aí elas se mostram. Tem histórias que a gente inventa e cria na cabeça, fruto da imaginação ou da inspiração de algum espírito que quer que a gente as ofereça às outras pessoas. Podem ser histórias engraçadas, românticas ou tristes. Histórias ajudam as pessoas que as leem, de alguma forma que eu ainda não descobri. Apenas sei que elas tocam lá no fundo, e é por isso que as pessoas gostam delas. E tem histórias, esta sim, escrita com H, que aconteceram de verdade e que fazem parte da gente, são a vida da gente. Acontecimentos que fizeram a gente saber sobre nós mesmos, ou fatos que fizeram a gente rir ou chorar ou só pensar. Mas são sempre fortes, porque marcam a nossa personalidade, nosso modo de ser e agir no mundo. A história que eu vou contar não é sobre a minha pessoa, ou melhor, é sobre a minha pessoa, mas não a que sou hoje, porque já não sou o mesmo que fui ontem, e sim a pessoa que fui me tornando ao longo dos poucos anos de convivência que tive com meu avô, um velho índio que se sentava de cócoras para nos contar as histórias dos espíritos ancestrais, a quem ele chamava carinhosamente de avós e guardiões. Na verdade, eu não sei muita coisa sobre meu avô, porque eu via muito pouco. No entanto, esse pouco de convivência marcou profundamente minha vida, formou minha memória, meu coração e meu corpo de índio. Acho até que falar dele me faz resgatar a história de meu povo, e me dá mais entusiasmo e aceitação da condição que não pedi a Deus, mas que recebi dele por algum motivo. É isso que quero neste pequeno livro, partilhar um pouco da minha história, da história do meu povo e do meu voo ancestral que me levou a compreender a sabedoria que está em todas as coisas e me fez descobrir que não nascemos para estar o tempo todo no chão, nascemos com asas para voar, em muitas direções, às vezes, sem sair do lugar. Eu vou pedir para vocês conversarem nos grupos quais são as lembranças que vocês têm do contato que vocês tiveram com as histórias. Com as histórias em casa, que a mãe, o pai contavam, o avô, para vocês conversarem um pouco sobre como é que as histórias entraram na vida de vocês. Tudo bem? Vamos conversar um pouco em grupo? Eu lembro de uma coisa que estava pousando na cobra. E ele morria até umas veneno. Aí eu não Pessoal, agora que vocês pensaram um pouco sobre como as histórias entraram aí na vida de vocês, eu vou pedir para que alguns alunos possam falar um pouco, que eu acompanhei nos grupos. Acho que esses alunos, todas as histórias são importantes, mas essas eu acho que valeria a pena a gente compartilhar. Robson, você quer contar um pouco como é que você lembrou das histórias? Eu lembrei que minha mãe, ela ficava me contando das histórias que minha avó contava pra ela, que, tipo, a minha avó, ela é bem, tipo, ela xinga bastante. Aí ela via coisas assim, tipo espíritos, coisas assim do tipo. E aí você ouvia essas histórias de espírito? E não conseguia dormir? Eita! Mirelle, você não quer contar um pouco do que você pensou? Bom, eu ganhei um livro que foi no lugar que a gente foi, né? No lugar que a gente foi, no passeio do clube de leitura. Aí eu ganhei um livro e esse livro entrou muito na minha vida, tipo que antes eu ficava só no WhatsApp. Aí, só que agora eu fico nos dois, nem no livro e no WhatsApp. E você lembra o nome do livro? É A Falsa Princesa. Nossa, que legal. João e Richard, vocês não querem contar um pouco, então, da experiência de vocês? Sim, é sobre pequena professora na quarta série. Ela leu pra gente um livro chamado Pequeno Príncipe. E, assim, ele é um livro muito bom. Tinha uma parte que a cobra deu uma maçã. Acho que tinha veneno nessa maçã, que chegou até a matar o Pequeno Príncipe.
Nessa parte aí que todo mundo lá da sala, todo dia ela lia um pedaço do livro, na hora que a professora falou que o Pequeno Príncipe chegou a morrer, ninguém aguentou, todo mundo começou a ficar tipo, meio que quase chorando, né? Chateado. Que, tipo, é um livro que marcou a sua vida, assim. E, tipo, cada santo dia a gente ficava assim, querendo um pouquinho mais. Ela, não, é só uma vez por dia. A gente ficava depois pensando, cara, o que vai acontecer? Como é que vai ser? Como é que vai ficar? A gente ficava meio que ansioso. Aí a gente via todo dia, ela começava a contava, todo dia a gente gostava. Aí a gente acabou acabando, né? Que legal. Todos nós temos aí lembranças, memórias de como aconteceu o nosso contato com as histórias. Então, geralmente, desde a infância, com os pais, os avós, nós temos aí uma abertura para o trabalho com a leitura. Geralmente, uma das coisas que é mais comum são os adolescentes lembrarem das situações que aconteceram na sua trajetória. Então eles lembram do pai, lembram da mãe, lembram de tios, de avós, de avós e também de professores que promoveram o acesso à história. Então todo esse cenário é importante para a gente poder pensar no trabalho de leitura, porque sempre existe uma pessoa que permite esse acesso e esse contato. Nesse trabalho nós chamamos essa pessoa de mediador de leitura, né? Uma pessoa que desenvolve, que garante o acesso ao livro e o acesso à narrativa literária. O que nós esperamos com o trabalho com os adolescentes é que eles possam cada vez mais entender que, da mesma forma que aconteceu na sua formação e na sua trajetória, que sempre existiram pessoas importantes, que eles tinham vínculo afetivo e que foram elas que permitiram esse contato, são eles agora os mediadores que irão promover para as crianças. Então, dentro desse trabalho, algo que é fundamental é a gente poder pensar sobre a figura, sobre esse sujeito que está embutido no trabalho e o quanto que ele é importante para que seja garantido